Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo do meu top 100 jogos de tabuleiro de todos os tempos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as minhas escolhas do número 70 até o número 61. Meu nome é Gustavo Girão e esse é o meu top 100 jogos de todos os tempos. Então vamos lá, meu número 70 é o Noctiluca. Noctiluca é uma grata surpresa para mim nesse ano que passou, né, de 2020. Quando foi a primeira vez que eu joguei na verdade em 2019, e é do Shem Phillips. O Shem Phillips é o mesmo autor da série de jogos Invasores do Mar do Norte e do Reino Ocidental, né, Arquitetos do Reino Ocidental, Paladinos do Reino Ocidental, etc. E o Noctiluca, pra mim, ele é um jogo que lembra um pouco o Potion Explosion, e utiliza dados translúcidos parecidos com o do Sagrada, né? Então a ideia é que você tem um tabuleiro onde você espalha os dados e você tem cartas de jarros similar às poções do Potion Explosion, no qual você tem que completar essas cartas com dados vindos do tabuleiro. E a maneira como você completa é simplesmente colocando um peão, e o peão tem duas linhas, né? O peão fica nos arredores do tabuleiro, e você tem duas linhas a partir do peão no qual você pode escolher, e aí você diz um número. E aí você coleta todos os dados que estão naquela linha daquele número, independente da cor. Você pega esses dados e aloca, né? Vai colocando nas suas cartinhas de jarro, e dessa vez observando somente a cor. Então é interessante porque você usa dados de uma maneira, pelo número para coletar eles, mas utiliza eles pela cor para poder completar as suas cartas, né, como se fossem as suas tarefas, e que vão te dar pontos. Também tem uma mecânica interessante de maioria de jarros, né, os jarros têm 3 cores, e se você tiver a maioria de jarros de uma determinada cor completados, você pega todo o resto da pilha que não foi usada, né, ao longo da partida. Também é um jogo razoavelmente rápido, né, você joga em duas rodadas, mas é um jogo que eu percebi também que pode causar uma certa lentidão dos jogadores se eles ficam muito tempo olhando ali o tabuleiro, né? Pode ser um jogo que causa o que a gente chama de AP, né? Ou AP, né? Que é análises parálises, né? É a ideia de que você passa muito tempo ali pensando, porque você trava na hora de decidir. Jogo muito bacana, recomendo bastante, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, lá fora pela Z-Man Games, o Noctiluca. Meu número 69 é um jogo chamado Reef. O Reef, ele tem até uma temática parecida com Noctiluca, né? Tem a ver com, nesse caso aqui tem a ver com recifes, né? Onde o que você vai fazer é ter um pequeno tabuleiro onde você vai colocar pecinhas de plástico de recifes, e tem 4 tipos de recifes diferentes, e você vai coletar aqui, ó, você vai coletar cartas aqui que dizem quais são as peças de recife que você pode coletar e quais as peças de recife, a disposição delas no seu tabuleiro, com o qual você consegue pontuar. Então você está sempre ali usando uma carta para coletar as peças de recife, e outras cartas você vai usar para pontuar de acordo com a disposição espacial daqueles recifes no seu próprio tabuleiro. É um jogo da Next Move Games, que é a mesma que faz os jogos do Azul, né? Então é do Emerson Matsuuchi, tá? Então, outro autor também muito renomado. É um jogo muito bacana. Eu coloco ele no mesmo nível do Azul, mas por algum motivo ele não teve tanta repercussão, né, quanto o Azul. Mas para quem gosta de Azul, eu recomendo dar uma olhada nesse Reef, eu achei ele muito bom. Meu número 69, Reef. Meu número 68 é o Blue Moon City. Blue Moon City é um jogo razoavelmente antigo, é de 2006, mas teve uma repaginada pela Come On Games, né, que era a antiga Cool Mini or Not, então veio nessa versão aqui, a versão que veio para o Brasil pela Galápagos Jogos, onde dá uma repaginada, inclusive, na arte do jogo. Teve muita gente que realmente não gostou dessa nova arte do jogo, e também nas pecinhas de plástico, que veio com cores razoavelmente pastel, né, assim, as cores diferentes. E vem com os dragões. Os meus dragões, os dragões que vem no jogo são de 3 cores, verde, cinza e azul,
e você coloca bases, né, para identificar eles como verde, azul e vermelho. O que eu fiz com os meus foi simplesmente pintar eles, né, porque eles nunca mudam de cor ao longo da partida. Então, por que não pintar os dragões, né? Então foi isso que eu fiz, eu pintei os dragões aqui nessa minha versão. Ficou bem bacana. É um jogo do Reiner Knizia, então é um autor que, bom, a gente já conhece, né? O mundo já conhece e sabe que ele é capaz de ter bons jogos. É um jogo onde você vai ter que ter maioria diária em vários tiles que são formados, que formam o tabuleiro, né? E você faz isso através de cartas que têm valores que vão de 1 até 3 e que algumas delas têm poderes. Cartas de 1 e 2, por terem uma força, né, de maioria menor, elas têm poderes mais fortes. Então a carta 1, de valor 1, tem um poder mais forte do que a carta 3, do que a carta 2, e a carta 3 simplesmente não tem poder nenhum, certo? É um jogo que a iconografia também não ajuda muito, você tá o tempo todo tentando ver quais são os poderes de cada tipo de carta, tá? Mas é um jogo muito interessante do ponto de vista de maioria diária, ter o controle espacial, saber arquitetar quando trazer os dragões, porque trazer os dragões te dá mais força para poder fazer o que ele chama de oferenda, né? Na construção do templo do Blue Moon City. Então, é um jogo em que você tem que ter uma quantidade razoável de tática e saber onde investir, em que tiles investir para poder conseguir maioria diária. Porque eles só pontuam depois que todos os espaços nele estiverem preenchidos. Jogo muito bacana, jogo da Galápagos Jogos, né, aqui no Brasil, da Common Blue Moon City do Reiner Knizia. Meu jogo número 67 é o Santorini. O Santorini é um jogo abstrato, né? Que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos. Essa minha edição aqui é uma edição de fora da Roxley, tá? Um jogo do Gordon Hamilton, onde a ideia é você ter essas pecinhas de plástico distribuídas pela ilha de Santorini, né? E é um jogo, como eu falei, um jogo abstrato, né? Essas aqui são as pecinhas de plástico. Eu tenho peças de nível térreo, tá? De primeiro andar e de último andar. O seu objetivo é simplesmente chegar no terceiro andar com suas pecinhas. E na sua vez você se movimenta e constrói uma dessas pecinhas, tá? Só que a problemática é que você está construindo ali, se você for construindo alguma construção até chegar ao nível 3, em seguida seu adversário pode ir lá e subir no nível 3 e ganhar o jogo, né? Então é um jogo de tática, um jogo abstrato até certo ponto, porque ele vem também com cartinhas de poderes, né? Então você sorteia uma carta que dá para cada jogador e você observa e tem os poderes que modificam um pouquinho a partida, tá? Mas mesmo assim um jogo muito bacana, Santorini, jogo rápido, que vai até 3 jogadores, mas eu recomendo bastante jogar só até 2, tá? É o meu número 67. Meu número 66 é o Clank. Clank é um jogo que mistura deck building, tá? Com a capacidade de se movimentar e coletar tesouros. Então, eu gosto muito quando um jogo de tabuleiro ele junta a mecânica de deck building, que é uma mecânica que eu adoro, com alguma outra coisa. Nesse caso aqui, o seu objetivo é tentar se aventurar nas profundezas, tá? Para poder recuperar tesouros e voltar à superfície. Se você não consegue voltar à superfície, ou você vai perder pontos ou vai ser eliminado da partida, dependendo de onde você terminar. Tá? Só que você só pode voltar à superfície se coletar pelo menos um tesouro. Então é uma espécie de corrida. Você pode se arriscar no sentido de ir até lá embaixo e pegar só um tesouro e voltar na frente dos seus colegas, tá? Para chegar mais rápido. E aí, no momento em que a primeira pessoa chega até a superfície com um tesouro, tem um contador de apenas 5 turnos, tá? Você pode se arriscar a fazer isso. Só que se você chegar lá em cima e nesses 5 turnos voltar alguma pessoa com mais tesouros, você se arrisca a perder o jogo, porque ela vai coletar mais pontos com esses tesouros. Então é um jogo bastante interessante. O jogo base vem com 2 mapas diferentes que mudam um pouquinho espacialmente a disposição de certos elementos do jogo.
O deck building dele é muito bom. Você tipicamente vai estar procurando por cartas que te dão pontos de movimento, porque se movimentar nesse jogo é excelente, tá? E tem a mecânica do dragão, né, que é muito legal, né? Toda vida que você joga certas cartas, as cartas adicionam o que ele chama de clank, um barulho, né? Um barulho feito enquanto você está adentrando as profundezas. Para cada clank que você jogar na sua rodada, você adiciona um cubinho da sua cor numa reserva. Quando sair uma carta na disposição das cartas disponíveis para comprar que tem o símbolo do dragão, todos os cubos que foram colocados até então nessa reserva são colocados numa bolsa e a gente sorteia uma certa quantidade de cubos, tá? Para cada cubo você perde um de vida. Se você perder toda a sua vida, você morre, né? Então é um jogo que fica sempre essa tensão assim, né? Mas como é um sorteio, pode ser que você tenha várias peças dentro do saco onde vai ser sorteado os cubos e outra pessoa tenha poucos e mesmo assim sair todos os cubos da cor daquela pessoa. Então, jogo super interessante, lançado aqui pela Conclave, tá? Lá fora pela Direwolf. E o Clank hoje em dia ele já tem vários spin-offs, né? Tem Clank Space, Clank Curse of the Mummy, né? Que se passa ali nas pirâmides. E tem outras expansões também do Clank. Meu número 66, então, é o Clank. Meu número 65 é o Gizmos. Gizmos é um jogo que a gente chama de Engine Building. O jogo de Engine Building é aquele que você vai criando, através de cartas normalmente, ou elementos de jogo, criando a capacidade de a cada rodada ter ações mais poderosas. Você vai construindo o seu motor, de forma que suas ações, a cada rodada, se tornem mais poderosas, você consegue fazer mais coisas, como por exemplo, coletar recursos, comprar mais coisas e assim por diante. Em Gizmos, ele utiliza bolinhas muito similares ao Potion Explosion, mas as comparações terminam por aí, tá legal? Em Gizmos, você está tentando construir o seu gizmo, construindo a sua quinquilharia, a sua construção, que vai fazer com que provavelmente você gere a capacidade de ter mais recursos, etc. Como eu disse, ele tem as bolinhas parecidas com o Potion Explosion, bolinhas coloridas que representam certos tipos de energia. Então, à medida que o jogo passa, você vai baixando essas cartas e aí você, quando resolve fazer uma ação, você dispara todas as cartas daquela que tenham a ver com aquela ação. Tá? Então, tem uma carta que me diz que toda vida que eu pegar uma bolinha preta, eu tenho o direito de pegar outras 2 bolinhas azuis. Quando eu pego uma bolinha azul, eu faço uma determinada coisa. Quando eu construo um gizmo azul, eu faço mais uma outra coisa. Então, no final do jogo, né, mais perto do final do jogo, suas ações se tornam tão poderosas que levam um certo tempo, né? Você faz, quando eu faço isso, eu disparo aquilo outro. Quando eu disparo aquilo outro, eu faço isso daqui, e assim por diante. Mas é um jogo muito inteligente, muito interessante exatamente para quem gosta de ter essas ações muito poderosas. Meu número 65, então, do Phil Walker Harding, tá? Que é um autor que eu acho que vocês não vão ver muito na minha lista, exatamente porque eu acho que eu não tive tantas oportunidades de jogar jogos dele. E da Galápagos Jogos, lançado aqui pela Galápagos Jogos. Meu número 65 é o Gizmos. Meu número 66 é o Quarters. Quarters, eu tenho essa versão ainda que foi lançada nesse cubo que vocês estão vendo aqui. E para quem acha que a Galápagos só começou a errar nomes nas suas caixas hoje em dia, observem aqui que aqui, ó, ela coloca Quarters, esplêndido, estratégico, jogo de combate, etc. E esplêndido está escrito com um X ao invés de S. Esplêndido, né? Quarters é um jogo que é do Mike Elliott e do Eric Lang. É um jogo onde você faz um pool, né? É um dice building, né? Dice building. Onde a ideia é você ir comprando dados que são cada vez mais poderosos e colocando na sua bolsinha. E a cada rodada você puxa uma certa quantidade de dados da bolsa, rola eles, e esses dados podem ser monstros, dependendo da face em que eles viram, ou podem ser energia, que você usa para comprar mais monstros, ou seja, mais dados. E aí aqueles monstros, quando você coloca eles ativos, eles podem atacar, e o legal desse jogo é que se você está jogando com mais de 2 pessoas, eles atacam todas as pessoas na mesa, então não tem mais aquele sentimento de você está me atacando, você escolheu me atacar. Não, eu estou atacando todas as pessoas da mesa, o que é legal.
E aí você pontua no jogo se o seu monstro, que foi ativado na sua vez, ele sobrevive uma rodada. Tudo bem, ele tem a capacidade de, na sua vez, na vez que você ativou ele, atingir todo mundo com seu ataque, mas ele também precisa sobreviver à rodada, ao turno de todas as pessoas. Quando você volta para sua vez e você tem monstros vivos, você pontua eles. E aí, dependendo da quantidade de jogadores, tem um certo limite ali da pontuação, que se você atingir, você ganha na hora. Tá? Então, o Quarters, ele é um jogo muito legal, principalmente se você adicionar as expansões que foram lançadas pela Galápagos, tá? Que eu acho que é o Quartifacts, e o outro que eu não vou lembrar o nome, tá? Que adicionam simplesmente mais coisas, mais dados, mais cartas e assim por diante. Um jogo que eu gosto muito de jogar porque é muito rápido também e eu gosto dessa mecânica de deck building. E pra mim, esse dice building não se afasta muito da ideia inicial de um deck building. Então, meu número 64 é o Quarters. Meu número 63, eu acho que eu vou levar algumas reclamações, assim, né? Algumas críticas por causa disso. Meu número 63 é o Gloomhaven, que hoje ocupa o número 1, a posição número 1 no ranking do BGG, que é o Board Game Geek, que é um dos principais sites de board game do mundo, né? O Gloomhaven é um jogo cooperativo, um jogo enorme, né? Eu não peguei ele também porque a caixa dele é enorme. Eu participei do Kickstarter, do segundo Kickstarter do Gloomhaven, tá? Há algum tempo atrás, né? Acho que eu participei em 2018, é um jogo de 2017, do Isaac Childress. Interessante notar que ele foi um desenvolvimento exclusivo do Isaac Childress. Ele teve, acho que, uma equipe muito pequena para trabalhar e ele saiu da cabeça do Isaac Childress. Então é interessante saber disso, né? E o Gloomhaven ele é um jogo dungeon crawler, então você tem o seu personagem em que você anda por um certo cenário estabelecido e o jogo vem com mais de 100 cenários, então tem longevidade para muito tempo. E no jogo o que você faz é o seu personagem tem um baralho de cartas. Em cada carta você tem a opção de escolher uma de duas ações, a ação de cima e a ação de baixo, que normalmente elas são muito diferentes. Você tem a opção de jogar duas cartas, escolher uma ação de cima de uma carta e a ação de baixo de uma carta. Você joga essas cartas e realiza a ação. O combate no jogo ele não é baseado em dados, é um combate determinístico, mais ou menos. Você joga aquela carta, ele diz um determinado valor e você adiciona um modificador que vem do seu deck de cartas modificadoras. Então esse modificador pode ser mais 1 de dano, mais 2 de dano, dobro de dano, ou pode ser reduzindo o seu dano. Menos 1 dano você está causando, menos 2, ou até mesmo anular o seu ataque. Então, ao longo do jogo, você vai melhorando o seu personagem, entre outras coisas, entre várias outras coisas, melhorando esse baralho de modificadores. Colocando mais cartas que adicionem dano, ao invés das cartas que diminuem o dano. O Gloomhaven ele é um jogo, um dungeon crawler que você vai melhorando o seu personagem em diversas maneiras. Você, inclusive, tem certos adesivos onde você vai melhorando as suas cartas, né? Fazendo com que elas causem mais dano, fazendo com que elas causem um dano numa área maior e, inclusive, substituindo cartas do seu baralho, tá? Então é um jogo que bebe também da fonte ali do Mage Knight. Mage Knight também tinha essa mecânica de uma carta ter duas ações diferentes, no qual você pode escolher quais são as ações que você vai utilizar, mas ele também aprende com vários outros dungeon crawlers por aí, tá? Então meu número 63 é o Gloomhaven. Meu número 62 é o Takenoko. Takenoko é um jogo que, quando colocado na mesa, chama a atenção por causa das cores do jogo. A ideia é que a história do jogo é que o imperador japonês recebe de presente do imperador chinês um panda. E ele designa o seu jardineiro, né, para cuidar do panda e cuidar para que cresçam bambus para que possa alimentar o panda, né? Então no jogo você tem uma série de cartinhas de objetivo que podem ser cartas de terreno, e aí o terreno é construído através, você vai jogando tiles que vai formando o seu terreno. Os objetivos podem ser de jardineiro, por exemplo, fazer crescer bambus
de uma determinada cor em um determinado terreno, e aí o jogo vem com pecinhas de madeira de bambu que vão sendo empilhadas umas em cima das outras, então dá uma satisfação estética, visualmente estético, muito legal, e vem com miniaturazinhas do jardineiro e do panda. Um outro objetivo, o terceiro tipo de objetivo é fazer com que o panda coma determinados tipos de bambu. Então é um jogo razoavelmente leve, ele tem algumas coisas que também não dá para... Eu não acho que seja tão fácil assim de ensinar uma pessoa que está chegando agora no hobby, por mais que ele seja atraente do ponto de vista de ser bonito e ter figurinhas bonitinhas como o Panda, por exemplo. Eu não diria que ele é um jogo de entrada, assim, não é um jogo para apresentar primeiro para uma pessoa que está chegando no hobby. Eu deixaria ele para um segundo momento, porque tem algumas regrinhas a mais. Mas é um jogo muito legal. Takenoko, para quem não sabe, significa broto de bambu. Tá? É um jogo do Antoine Bozat, que eu já falei aqui de outro jogo dele, como, por exemplo, o Hanabi, tá? Lançado lá fora pela Bombix e aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Também foi lançado lá fora pela Matago. E meu último jogo desse vídeo, meu número 61, é o Cyclades. É outro desses poucos jogos que estão na minha lista do top 100 que eu não tenho. Já tive, não tenho mais. E você pode estar se perguntando, poxa, não, se você não tem mais o jogo, como é que ele está no seu top 100? Porque a razão pela qual eu vendi é porque as pessoas que jogam comigo, ou que jogavam comigo, não se agradaram tanto assim do jogo. Mas eu me agradei do jogo, eu achei ele muito bacana. O Cyclades, a ideia é que é uma espécie de controle de área, tá? Então se passa o mapa na ilha de Cyclades, no arquipélago de Cyclades, onde tem várias ilhas, e você tem o seu exército, com barcos e com infantaria, onde você vai controlar, no começo do jogo, 2 ilhas, mas a ideia é que você faça 2 construções, 2 metrópoles. A maneira como você constrói metrópoles é construindo outras construções pequenas, ou então construindo, usando certas cartas específicas. Mas o mais interessante do jogo, para mim, é o leilão. Ele utiliza uma mecânica de leilão onde o que você vai fazer na sua rodada depende do favor do deus que você conseguiu leiloar. Então tem, por exemplo, o deus Ares. Ares deixa você movimentar seu exército e, por consequência, atacar. Você só pode atacar se você movimentar seu exército. Então é um deus, por exemplo, que lá pro fim da partida ele é muito importante. As pessoas apostam bem alto nele. Você tem o Zeus, que te dá cartas que possam te dar descontos nos próximos leilões, mas também te deixa construir uma certa... Todos os deuses, quase todos os deuses, deixam você construir uma certa construção, que é parte do objetivo para conseguir construir a metrópole. E aí tem Atena, que te deixa construir a universidade, mas também te dá um filósofo. Acho que é Poseidon, se eu não me engano, que deixa construir um porto, e assim por diante. Tá? E tem um último deus lá que te dá o que sobrar, digamos assim. Né? Qualquer um pode ir lá naquele deus, não precisa pagar muita coisa. Tá? E a mecânica do leilão é interessante porque você dá um valor em um determinado deus e alguma pessoa pode ir lá e te desbancar pagando mais. Quando ela te desbanca, você imediatamente tem que escolher ir para outro deus. Você não pode ir para o mesmo. Então, se eu pago 3 em Ares e alguém vem e paga 4, eu não posso imediatamente voltar lá e dizer eu pago 5 em Ares. Eu tenho que ir para outro deus. E se eu realmente quiser o favor de Ares nessa rodada, eu tenho que esperar que alguém me desbanque nesse deus que eu fui para poder voltar a apostar lá em Ares. Então a hora do leilão é muito estratégica. Eu diria até que é uma parte central do jogo. Tá? A parte de controle de área, movimentação, chega até a ser secundária nisso daí. Tá? Então meu número 61, do Bruno Catala e do Ludovic Maublanc, é o Cyclades. Bom, pessoal, então esses eram meus jogos do número 70 até o número 61, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar do meu número 60 até o número 51, ok? Até a próxima.